Isso sim são notícias inesperadas. A China está secretamente se preparando para a saída de Vladimir Putin e para trabalhar com a Rússia sem esse ditador anão. O Wall Street Journal publicou uma matéria que deveria ter gelado o Kremlin. Com base em conversas com autoridades de ambos os países, diplomatas e analistas, ficou claro que Pequim deixou de apostar especificamente em Vladimir Putin. Os chineses, de forma silenciosa e cuidadosa, sem chamar muita atenção, estão estabelecendo laços com a elite russa e com os funcionários que vão determinar o futuro da Rússia após a saída de Vladimir Putin. A lógica de Pequim é bastante cínica. O curso anti-ocidental da Rússia está tão profundamente enraizado na sociedade e nas instituições estatais que vai sobreviver ao atual ditador Vladimir Putin. Putin é apenas uma figura substituível. Tiram Putin, colocam outro, nada muda. O importante não é essa figura do Putin, mas sim o sistema que, desculpe, pode continuar sendo explorado, porque a Rússia já se tornou um mero apêndice da China. Neste episódio. Como a Rússia se tornou um parceiro menor, um parceiro facilmente manipulado por Pequim? Porque os especialistas em China dizem que a Rússia está se transformando em um Laos gigante. Qual é a estratégia de deixar os russos de molho até que se ajoelhem? Isso não é uma piada, essa é uma doutrina chinesa pura e simples. Como Xi Jinping arrancou de Putin uma capitulação em relação ao Yuan. E o mais explosivo. Por que os serviços secretos russos estão agora registrando o recrutamento em massa de seus funcionários públicos pelos chineses, mas permanecem em silêncio e não fazem nada? Meu nome é Alexei Petty. Este episódio será super interessante, então inscreva-se no canal. Estamos quase em 300 mil inscritos e agradeço muito sua inscrição. Leva só um segundo e é muito importante para mim. Então vamos direto ao ponto. Sob Vladimir Putin, que rompeu os laços com o Ocidente, a Rússia se transformou completamente em um parceiro júnior da China, que mesmo de forma cautelosa e não publicamente manipula a Rússia em benefício próprio. Mas isso não é o principal. O principal é o seguinte. O Wall Street Journal escreve que Pequim está discretamente fortalecendo relações com a classe dominante russa, gradualmente contornando Vladimir Putin e seu círculo mais próximo. Os chineses estão fortalecendo laços com funcionários e representantes da elite que vão determinar o futuro da Rússia após a saída de Vladimir Putin. E isso, na verdade, é um golpe para o regime de Putin, ao qual ele tem medo de responder. Só pare e pense nisso. Enquanto Vladimir Putin garante ao mundo inteiro uma amizade sem limites com a China, o seu suposto melhor amigo já está conhecendo seus sucessores. Assim, mostrando que o amigo aqui não é o Putin. Putin é apenas uma peça que pode ser facilmente substituída. Basta tirá-lo do tabuleiro de xadrez e colocar outra. E pronto. E a China adotou essa estratégia. O cálculo de Pequim é muito simples. Na China, partem do princípio de que os sentimentos anti-ocidentais estão tão profundamente enraizados na sociedade selvagem russa e nas instituições estatais que eles vão sobreviver ao atual presidente. Ou seja, não importa quem venha depois, a Rússia continuará hostil ao Ocidente e, consequentemente, estará condenada a depender da China. E a aposta deve ser feita não na pessoa, mas no sistema. E é aqui que os jornalistas observam que, quando Xi Jinping tinha acabado de assumir o poder, ele se encontrou pela primeira vez com Vladimir Putin. Em 2013, a China representava cerca de 10% do volume total de comércio da Rússia. Não dava para dizer que a Rússia era criticamente dependente de Pequim naquele momento. Mas depois disso, o velho enlouquecido Vladimir Putin decidiu atacar a Ucrânia em 2014 e desde então esse número quadruplicou. A participação dos produtos chineses no mercado russo hoje já ultrapassa 40%. Agora, vamos ver o indicador oposto. A participação da Rússia no comércio chinês é inferior a 4%. Esse é todo o equilíbrio das relações entre os melhores amigos. Para Moscou, a China representa quase metade de todo o comércio exterior, ou seja, é uma questão de sobrevivência. E para Pequim, a Rússia é apenas uma insignificância estatística, menos de 4% e daí? Ou seja, mesmo que hipoteticamente amanhã a Rússia colapse completamente, a China praticamente não vai perceber. Mas se a China de repente parar de fornecer produtos para a Rússia, bem, a Rússia simplesmente desaparece. Se a China de repente fechar seu mercado para a Rússia hoje, na situação atual, a Rússia vai acabar literalmente em 2 dias. Mas o importante é o seguinte: o que a Rússia fornece para a China? Com o que ela ganha dinheiro?
Então, a Rússia ainda continua sendo um apêndice de matérias-primas. A Rússia vende petróleo e gás para a China com enormes descontos. Além disso, outros recursos naturais. Por exemplo, madeira da Sibéria. Sem tecnologia, sem capital. Não, não sei. Algum tipo de produto super legal? Não, só matéria-prima. E ainda com um enorme desconto. E sobre os descontos, nós ainda vamos falar sobre isso. O especialista em China, Alexander Gabuev, formulou o objetivo estratégico de Pequim de forma bastante clara. Este é o diretor do Centro Carnegie de Berlim para o Estudo da Rússia e Eurásia. Agora vou citar suas palavras. A China tem uma excelente oportunidade de transformar a Rússia em uma espécie de Laos gigante, ou um Paquistão gigante. Um país muito mais dependente da China, muito mais fortemente ligado a ela, um país que vê muito mais a China como exemplo e fonte de ideias sobre a modernidade. Em palavras simples, bom, aqui saiu uma frase ótima. Os russos veem a China como exemplo e fonte de ideias sobre a modernidade. Ou seja, esse russo selvagem olha para a China e diz: é assim que devemos viver, é isso que devemos aspirar, mais uma vez. A Rússia em Pequim é apresentada simplesmente como a China, um Laos gigante. Não é uma superpotência, não é o segundo polo do mundo, não é a grande Rússia. Não, é só uma versão maior de um país satélite, que olha para Pequim de baixo para cima e adota dele a visão de como se deve viver. E Gabuev explica exatamente como isso é alcançado. A tática tem um nome simples. Agora, novamente, uma citação dele. O melhor é continuar deixando os russos de molho, esperar até que a situação econômica na Rússia piore ainda mais, até que os russos fiquem de joelhos, para que aceitem condições favoráveis para a China. O que acha dessa amizade, hein? Não salvar, não apoiar, não tirar da dificuldade, não estender a mão, mas deixar de molho. Ou seja, esperar até que tudo piore ainda mais. Porque quanto pior estiver a Rússia, mais barato ela é vendida para a China. E Pequim sabe economizar. Pequim, como observa o Wall Street Journal, com cautela, mas de forma persistente, obriga Moscou a agir em favor dos seus interesses, construindo relações e estruturas que vão funcionar por várias décadas. Ou seja, a armadilha não é só para o mandato de Vladimir Putin, mas para a próxima geração. Nesse ponto, se os russos tivessem cérebro, eles pensariam: caramba, a questão não é que o Putin vai sair e tudo vai mudar, não vai mudar nada. Porque a China está assumindo e está tomando o controle total da Rússia. Se Vladimir Putin sair e vier outro, nada vai mudar. Vocês eram escravos e continuarão sendo. A China seguirá extraindo recursos de vocês. Talvez seja a hora, antes que seja tarde demais, de fazer algo a respeito. Vamos fazer o seguinte: já que isso é uma abstração, vamos para algo mais concreto para ser mais convincente. Por mais de 10 anos, Vladimir Putin, temendo o aumento da influência chinesa, resistiu. Resistiu a uma ideia simples: tornar o yuan, a moeda chinesa, a principal moeda do Banco de Desenvolvimento da Organização de Cooperação de Xangai, uma estrutura que deveria financiar projetos na Ásia Central. Por que resistiu? Porque a Ásia Central é aquilo que eles chamam de exterior próximo, que Vladimir Putin considera uma esfera de interesses exclusivamente russos. Ele até chegou a dizer uma vez que isso seria como o quintal da Rússia. Então a Ásia Central é domínio russo, é território deles e controlam tudo lá. Vladimir Putin sempre reagiu com ciúme a tentativas de influenciar a situação nessa região. Putin propôs introduzir o rublo para o comércio lá, ou até mesmo criar uma moeda separada, mas de jeito nenhum o yuan chinês. E aqui está o resultado. No último ano, Xi Jinping conseguiu obter essa concessão de Vladimir Putin. Conselheiros do governo chinês e diplomatas contaram ao Wall Street Journal: o isolamento financeiro fez a Rússia reconsiderar sua posição. Agora Moscou está pronta para entrar nesse banco. E, em troca, só pede garantias de que suas operações não serão afetadas pelas sanções ocidentais. Vou traduzir do diplomatês para a linguagem comum. Vladimir Putin entregou o próprio quintal ao yuan chinês. A Ásia Central entregou a Ásia Central ao dinheiro chinês, que ele protegeu por 10 anos e dizia que era nosso território. Não porque ele quis, mas porque não tinha outra saída. Caso contrário, o melhor amigo simplesmente daria um tapa nessa cara russa insolente.
Agora, me parece que este é o detalhe mais explosivo do episódio. Um interlocutor do Wall Street Journal, próximo aos serviços secretos russos, informou: na Rússia estão registrando cada vez mais casos de espionagem chinesa e tentativas de recrutar funcionários de nível médio. Sim, o chamado melhor amigo simplesmente espiona e recruta funcionários russos para que trabalhem diretamente para Pequim. E o que Moscou faz? Bem, talvez prenda espiões, processa a China, expulsa diplomatas. Sabe como acontece com qualquer outro caso de espionagem, basicamente como fazem os outros países. Se espionagem é detectada, expulsam, por exemplo, o embaixador ou funcionários da embaixada ou do consulado. Não, Moscou não faz nada. Moscou não tem pressa em trazer essas questões para o público. Para não agravar as relações estratégicas com Pequim, ou seja, Vladimir Putin simplesmente tolera e observa. Existe uma palavra para isso: corno manso. Esse é o Vladimir Putin nessa situação. Aqui está toda a essência da amizade sem limites em um parágrafo. Um país que abre processos criminais por traição ao Estado só por enviar fotos no Telegram. Que julga russos por terem feito um protesto lá segurando um papelzinho. Esse país simplesmente engole calado o recrutamento de seus próprios funcionários. E sabe por quê? Porque tem medo de ofender o parceiro. E aqui está o ponto-chave, preste atenção. A China está recrutando especificamente funcionários públicos de médio escalão. Sabe por que isso é importante? Porque justamente o escalão médio. Porque não a elite nem os escalões mais baixos. Justamente o escalão médio. Porque justamente o nível médio, em 5 ou 10 anos, vai virar o alto escalão. Ou seja, Pequim está recrutando exatamente aqueles que vão determinar o futuro da Rússia depois da saída de Vladimir Putin. Pequim simplesmente trata Putin como um otário e está influenciando todo o círculo dele. Um pouco antes neste episódio, eu disse que a China está enrolando os russos. Deixe-me dar um exemplo de como isso acontece. Veja como Pequim faz isso na prática. Isso fica mais claro no caso do gás. Força da Sibéria 2. Esse é um projeto que está sendo discutido há mais de 10 anos. Ele deve aumentar o fornecimento de gás russo para a China para 100 bilhões de metros cúbicos por ano, para a Gazprom, que perdeu o mercado europeu. Isso é uma questão de sobrevivência. O que a China faz? Ela está ganhando tempo. Em maio de 2026, Vladimir Putin fez sua 25ª visita à China, e a quinta desde o início da guerra em grande escala contra a Ucrânia. Naquela ocasião, ele trouxe consigo 5 vice-primeiros-ministros, 8 ministros, o chefe da Gazprom e o chefe da Rosneft. Era uma delegação enorme. Vladimir Putin falou em Pequim sobre as perspectivas ilimitadas de cooperação com a China. Foram assinados 40 documentos ao todo, mas nenhum deles menciona a Força da Sibéria 2, nem mesmo, de modo geral, a cooperação no setor de petróleo e gás. E aí o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, depois das negociações, murmurou dizendo, cito, faltam acertar alguns detalhes, ainda não há prazos definidos. E assim, repito, já faz mais de 10 anos. E você sabe o que a China fez ao mesmo tempo? Exigiu que o preço do gás russo fosse reduzido em 5 vezes. Disse, por que vocês vendem gás para os russos, essas criaturas selvagens, mais barato do que para os chineses? E Xi Jinping fala seriamente para Vladimir Putin, faça para a China o mesmo preço que você tem no seu mercado interno. Pelo mesmo preço que você vende para os russos, você deve vender gás para os chineses. Se o Kremlin recusar, a China pode buscar outros fornecedores. Assim, diz. Então, talvez nem precisemos do seu gás. Portanto, por favor, baixem os preços nos próximos contratos. E a questão é que agora o gás russo realmente não tem mais para onde ir. A Europa, como mercado, está perdida, não há alternativas, ou seja, podem pressionar o quanto quiserem, e aqui estão as notícias mais recentes. Hoje, 14 de julho, surgiu a notícia de que a China interrompeu completamente as negociações sobre o projeto Força da Sibéria 2. A China reduziu no mês as importações de petróleo do exterior ao menor nível dos últimos 10 anos. Ou seja, pense bem, no momento mais difícil para a Rússia, quando as refinarias de petróleo estão pegando fogo, quando a receita com a venda de petróleo está caindo, quando há uma crise de combustível no país e cada comprador é necessário, o parceiro estratégico, a China, simplesmente reduz as compras e congela o principal projeto. É isso que significa deixar em banho-maria, ou seja, para que Putin simplesmente rasteje de joelhos até os chineses, até o líder chinês, e implore por ajuda. Enquanto isso, Xi Jinping simplesmente observa enquanto Putin tenta resolver o problema.
Mas aqui está o que é interessante. Por que Pequim começou a falar sobre a saída de Vladimir Putin justamente agora? A resposta está no próprio estado de Putin. O Instituto Estatal VTS-IOM parou de publicar o índice público de confiança em Vladimir Putin depois que ele caiu para 29,5%. Esse é o mínimo de toda a guerra. Em 4 meses, a queda foi de quase 10 pontos. Esse é um recorde desde a reforma da Previdência na Rússia. O refino de petróleo na Rússia caiu para o nível de 2005, crise de combustível em todo o país. As regiões já estão à beira de declarar estado de emergência. Na região de Altai, foi declarado que há risco de catástrofe alimentar, pois a falta de gasolina impede os agricultores de colherem a safra. Ou seja, no 5º ano da guerra em grande escala, Vladimir Putin enfrenta uma combinação de desafios que é sem precedentes em todo esse tempo. Em todo o tempo em que ele está no poder, e os chineses são pragmáticos, eles veem exatamente os mesmos números e exatamente a mesma situação que nós. Eles não são influenciados pela propaganda russa. Para os russos, pode-se dizer o quanto quiser que está tudo bem, que as refinarias pegam fogo sem problema e que vão revidar, e os ucranianos vão sucumbir. E pronto, para nós nada muda. Os chineses veem o mesmo, observam as refinarias pegando fogo e os problemas da Rússia. E o que eles fazem? Concluem antes de todos. E a conclusão é a seguinte: Vladimir Putin construiu sua política externa com base em uma tese. A Rússia tem um grande aliado com quem ela vai desafiar todo o Ocidente coletivo. Ele foi a Pequim 25 vezes, dava petróleo para a China com desconto, só para manter esse aliado. Ele até entregou a Ásia Central sob a influência da China, e Putin fica em silêncio sobre o recrutamento de seus funcionários públicos pelos chineses. E ele mesmo gritava que, junto com a China, eles iriam construir um mundo multipolar. E no final de 2021, lembro que Putin até desafiou a OTAN. Ele disse: "Parem com suas atividades porque vocês viram que aliado eu tenho? Tenham medo. Agora, junto com a China, mostraremos ao Ocidente do que somos capazes." Mas na prática, após 5 anos de guerra em grande escala, Putin recebeu o status de menos de 4% do comércio chinês, ou seja, nem é um parceiro tão crítico assim. O gasoduto congelado, poder da Sibéria 2. Putin se gabava, mas agora a China diz: talvez paremos com a enrolação, por enquanto não vamos seguir. Além disso, Putin recebeu a exigência de Xi Jinping para reduzir o preço do gás para 1/5 e diplomatas chineses que já estão conhecendo aqueles que virão depois dele. Foi isso que Vladimir Putin conseguiu. O mais humilhante nessa história nem é o fato de Pequim estar se preparando para uma Rússia sem Putin. Bem, isso faria sentido. Ou seja, é óbvio que sim, os diplomatas estão se preparando, os políticos são pragmáticos, eles entendem que em algum momento Putin vai sair. Não. O mais humilhante é que a China faz isso porque não se importa nem um pouco com quem está no Kremlin. Por algum motivo, Putin imaginou que ele é importante como personagem, como pessoa, como sujeito. Não. O importante é apenas que a Rússia continue isolada, com raiva de todo o Ocidente. E o que é importante para a China barata? Simplesmente barata. Putin entrou nessa guerra para devolver à Rússia o status de grande potência. E acabou conseguindo o status de um grande posto de gasolina ofendido e muito submisso, para o qual já estão escolhendo o próximo gerente. Vou deixar reticências aqui. Compartilhe suas opiniões e conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se, ative o sininho e deixe seu like. Por hoje é isso. Cuide-se. Tchau a todos.